Você ama o mundo? Quando você se machuca, você chora. Por quê? Porque você se ama. Não contenha o seu amor limitando-o ao corpo. Deixe que ele se abra. Ele então será amor por todos. Quando todas as falsas identificações são descartadas, o que resta é um amor que a tudo abarca. Livre-se de todas as ideias sobre si mesmo, até mesmo da ideia de que você é Deus. Nenhuma autodefinição é válida. Estou cansado de promessas. Estou cansado de sadhanas, de práticas espirituais, que tomam todo o meu tempo e toda a minha energia, e nada me dão. Quero a realidade aqui e agora. Eu posso consegui-la? Claro que sim, contanto que você esteja realmente farto de tudo, inclusive das práticas espirituais. Quando você nada exige do mundo, nem de Deus, quando você nada quer, nada busca, nada espera, então o Estado Supremo virá a você, sem que você o convide nem espere. Se um homem envolvido na vida de família e nos negócios do mundo faz suas práticas espirituais exatamente como prescrito nas Escrituras, ele conseguirá resultados? Resultados ele conseguirá, mas ele ficará enredado neles, como se fosse num casulo. Muitos santos dizem que quando se está maduro e preparado, alcança-se a realização. Essas palavras podem ser verdadeiras, mas são de pouca utilidade. Tem que haver uma saída, um caminho independente da maturidade, que exige tempo, e da sadhana, que exige esforço. Não chame a isso de caminho, é mais uma espécie de habilidade. E nem ao menos isso, esteja aberto e quieto, isso é tudo. O que você busca está tão perto de você que não há espaço para um caminho. Há tantas pessoas ignorantes neste mundo e tão poucos gnanis, ou sábios. Qual seria a causa disso? Não se preocupe com os outros, cuide de você mesmo. Você sabe que você é. Não se sobrecarregue com nomes, apenas seja. Qualquer nome ou forma que você der a si mesmo irá obscurecer sua natureza real. Por que a busca tem que terminar antes de a realização ser alcançada? O desejo pela verdade é o mais elevado de todos os desejos, mas ele ainda é um desejo. Temos que abrir mão de todos os desejos para que a realidade seja. Lembre-se de que você é. Esse é o capital de que você dispõe. Faça-o girar e haverá grandes lucros. Por que teria que haver busca? A vida é busca. Não se pode evitar buscar. Quando a busca cessa por completo, é o estado supremo. Por que o estado supremo vem e vai? Ele não vem, nem vai. Ele é. Você fala a partir de sua própria experiência? Claro, ele é um estado intemporal, sempre presente. Comigo, ele vem e vai. Com você, não. Por que há essa diferença? Talvez porque eu não tenha desejos. Ou talvez porque você não deseja o Supremo com intensidade suficiente. Você provavelmente entra em desespero. Sua mente escapa do seu controle. Durante toda a minha vida eu me esforcei e consegui tão pouco. Eu lia, eu escutava, tudo em vão. Ouvir e ler se tornaram um hábito para você. Desisti disso também. Hoje em dia não leio mais. Aquilo de que você desistiu não importa agora. Do que você ainda não desistiu? Descubra e desista disso também.
A prática espiritual é uma procura daquilo de que se deve abrir mão. Esvazie-se completamente. Como pode um tolo desejar a sabedoria? Temos que conhecer o objeto do desejo para desejá-lo. Quando o Supremo não é conhecido, como ele pode ser desejado? O homem amadurece naturalmente e se torna pronto para a realização. Mas qual é o fator do amadurecimento? Lembrar-se de si próprio, a consciência do eu sou, faz com que ele amadureça poderosa e rapidamente. Abandone todas as ideias sobre si mesmo e simplesmente seja. Estou farto de todos os meios e maneiras, de todas as técnicas e truques, de toda essa acrobacia mental. Não haveria um modo de perceber a realidade de forma direta e imediata? Pare de usar a mente e veja o que acontece. Faça essa única coisa de forma completa. Isso é tudo. Quando eu era mais jovem, tinha estranhas experiências, curtas mas inesquecíveis, de não ser nada, simplesmente nada, e entretanto de estar plenamente consciente. Mas o perigo é que temos o desejo de recriar, a partir da memória, momentos que já passaram. Isso é pura imaginação. Diante da luz da consciência, coisas de todos os tipos acontecem e não precisamos dar importância especial a nenhuma delas. A visão de uma flor é tão maravilhosa quanto a visão de Deus. Deixe-as de lado. Por que se lembrar delas para então fazer da recordação um problema? Seja imparcial para com elas. Não as separe em elevadas e baixas, internas e externas, duradouras e transitórias. Vá além, volte à fonte, vá para o ser, que é sempre o mesmo, aconteça o que acontecer. Sua fraqueza se deve à convicção de ter nascido no mundo. Na realidade, o mundo está constantemente sendo recriado em você e por você. Veja tudo como emanando da luz, que é a fonte de seu próprio ser. Você verá que nessa luz há amor e energia infinitos. Se sou essa luz, por que não sei disso? Para saber, você necessita de uma mente que saiba, uma mente capaz de saber. Mas sua mente está sempre em movimento, ela nunca está quieta. Nunca é uma superfície refletora. Como se pode ver a lua em toda a sua glória se o olho está turvado por uma doença? Embora o sol seja a causa da sombra, não é possível ver o sol na sombra. Então é necessário voltar as costas a ela. Isso está certo? Novamente você introduziu a trindade do sol, do corpo e da sombra. Na realidade, não há divisões como essa. Eu falo de coisas que nada têm a ver com dualidades e trindades. Não mentalize, nem verbalize. Apenas veja e seja. Para ser, eu tenho que ver? Veja o que você é. Não pergunte a outros. Não deixe que outros lhe ensinem sobre você mesmo. Olhe para dentro e veja. Isso é tudo que um mestre pode lhe dizer. Não é necessário ir de um para outro. A mesma água está em todos os poços. Você tira a água apenas do mais próximo. Em meu caso, a água está dentro de mim, e eu sou a água. Aquele que percebe o mundo é anterior ao mundo ou passa a existir ao mesmo tempo que o mundo? Que pergunta estranha. Por que você faz perguntas deste tipo? A não ser que você saiba a resposta certa, você não encontrará paz. Quando acordo de manhã, o mundo já está lá, esperando por mim. É claro que o mundo começa a existir antes. Eu também começo a existir, mas muito depois, no mínimo a hora do meu nascimento. O corpo faz a mediação entre eu e o mundo. Sem o corpo, não haveria nem eu, nem o mundo. O corpo aparece em sua mente. Sua mente é o conteúdo de sua consciência. Você é a testemunha imóvel do rio da consciência.
que muda eternamente sem mudar absolutamente. Sua imutabilidade é tão óbvia que você sequer a percebe. Observe-se bem, e todos esses equívocos e conceitos mal compreendidos irão se dissolver. Da mesma forma que os pequenos seres aquáticos vivem na água e não podem existir sem a água, todo o universo está em você e não pode existir sem você. Nós chamamos a isso de Deus. Deus é uma ideia na sua mente. O fato é você. A única coisa da qual você pode ter certeza é: eu sou aqui e agora. Remova o aqui e agora e o eu sou permanece inexpugnável. O mundo existe na memória. A memória existe na consciência. A consciência existe na consciência pura. E a consciência pura é um reflexo da luz nas águas da existência. Ainda não consigo entender como o mundo pode estar em mim quando o oposto, eu estou no mundo, é tão óbvio. Até mesmo dizer eu sou o mundo sou eu, é sinal de ignorância. Mas quando mantenho em minha mente e confirmo em minha vida minha identidade com o mundo, surge em mim um poder que destrói a ignorância, que a reduz totalmente a cinzas. A testemunha da ignorância é separada da ignorância? Dizer sou ignorante não faz parte da ignorância? Claro, a única coisa verdadeira que consigo dizer é eu sou. Tudo mais é inferência. Mas a inferência se converteu num hábito. Destrua todos os hábitos de pensamento e de visão. O senso de eu sou é a manifestação de uma causa mais profunda, que você pode chamar de eu, de Deus, de realidade ou de qualquer outro nome. O eu sou está no mundo, mas ele é a chave que abre a porta de saída desse mundo. A lua, dançando na água, é vista na água, mas ela é causada pela lua no céu, não pela água. Mesmo assim, o ponto principal ainda me escapa. Admito que o mundo no qual vivo, em movimento e existo, seja uma criação minha, uma projeção de mim mesmo, de minha imaginação, sobre um mundo desconhecido, um mundo tal qual ele é, um mundo da matéria absoluta, seja essa matéria o que for. Um mundo que é criação minha pode ser bem diferente do mundo último, do mundo real, da mesma forma como a tela do cinema é diferente das imagens projetadas sobre ela. No entanto, esse mundo absoluto existe, independentemente de mim. É verdade. O mundo da realidade absoluta, sobre a qual sua mente projeta um mundo de realidade relativa, é independente de você, pela razão muito simples de que ele é você. Não há aí uma contradição nos termos? Como independência pode provar a identidade? Examine o movimento de mudança e você entenderá. Pode-se dizer que o que muda, enquanto você não muda, é independente de você. Mas o que é imutável tem que ser uno com tudo o mais que seja também imutável. Pois dualidade implica interação e interação implica mudança. Em outras palavras, o absolutamente material e o absolutamente espiritual, o totalmente objetivo e o totalmente subjetivo são idênticos, tanto em substância quanto em essência. Como numa imagem tridimensional, onde a luz forma sua própria tela. Qualquer comparação serve. O ponto principal a ser compreendido é que você projetou sobre si mesmo um mundo que é a imaginação sua, baseado em memórias, desejos e medos, e que você aprisionou a si próprio nesse mundo. Quebre o encanto e liberte-se. Como se quebra o encanto? Afirme sua independência em pensamento e em ação. Afinal, tudo depende de sua fé em si mesmo, na convicção de que tudo que você vê e ouve, pensa e sente é real. Por que não questionar essa sua fé?
Sem dúvida, o mundo é pintado por você, na tela da consciência, e é, em todos os sentidos, seu mundo particular. Apenas o seu senso de eu sou, embora estando no mundo, não é do mundo. Por nenhum esforço de lógica ou de imaginação você conseguirá transformar o eu sou em eu não sou. Na própria negação de seu ser, você o afirma. Quando você se dá conta de que o mundo é projeção sua, você está livre dele. Você não precisa se libertar de um mundo que não existe, exceto em sua imaginação. Seja o quadro como for, bonito ou feio, é você quem o pinta. E você não está preso nele. Entenda que ninguém o força, que isso se deve a seu hábito de tomar o imaginário por real. Veja o imaginário como imaginário e livre-se do medo. Da mesma forma que as cores deste tapete são reveladas pela luz, embora a luz não seja a cor, o mundo é causado por você, mas você não é o mundo. O que cria e sustenta o mundo, você pode chamar de Deus ou de providência. Mas, em última análise, você é a prova de que Deus existe, e não o contrário. Isso porque, antes de qualquer pergunta sobre Deus poder ser colocada, você tem que estar lá para colocá-la. Deus é uma experiência no tempo, mas o experienciador é intemporal. Até mesmo o experienciador é secundário. O primordial é a extensão infinita da consciência, a eterna possibilidade, o potencial incomensurável de tudo que foi, é e será. Quando você olha para algo, o que você vê é o absoluto, mas você imagina que vê uma nuvem ou uma árvore. Aprenda a olhar sem imaginação, a ouvir sem distorção. Isso é tudo. Pare de atribuir nomes e formas ao que essencialmente é sem nome e sem forma. Dê-se conta de que todos os modos de percepção são subjetivos, que o que é visto, ouvido, tocado ou cheirado, sentido ou pensado, esperado ou imaginado, está na mente e não na realidade. E você então terá paz e será livre de medo. Até mesmo o senso de eu sou é composto de pura luz e de senso de ser. O eu existe mesmo sem o sou. E a pura luz existe, quer você diga ou não diga eu. Tome consciência dessa pura luz e você não a perderá nunca mais. A qualidade de existência do ser, a qualidade consciente da consciência, o que é interessante em qualquer experiência, isso não é passível de descrição, embora seja perfeitamente acessível, pois nada mais existe. Se você acredita em Deus, trabalhe com Ele. Se você não acredita, torne-se um Deus. Ou veja o mundo como uma peça de teatro, ou trabalhe com toda a sua energia. Ou ambos.